Menopausa e endometriose. A menopausa fisiológica, quando a mulher para de produzir hormônios no ovário, ela pode ocultar os sintomas da endometriose. A doença em si não vai sumir, mas aquele tecido endometrial ele vai acabar sofrendo menos estímulo hormonal e provavelmente os sintomas da paciente irão melhorar. É claro que aquela paciente que tem alguma distorção anatômica, uma torção do tecido, um nervo puxado, alguma coisa assim, isso não vai se desfazer na menopausa, mas o processo inflamatório que ela tem em torno desse tecido, ele vai se desfazer como se fosse um bloqueio hormonal que essa paciente faz antes de entrar na menopausa. O que acontece é que em algumas pacientes que são operadas e onde erroneamente se retira os ovários da paciente em idade precoce, essa paciente acaba entrando numa menopausa muito cedo, muito antes dos 50 anos, e nós vamos ter os riscos que a menopausa precoce acaba expondo para essa paciente, como risco cardiovascular aumentado, tanto de AVC quanto de infarto, e principalmente risco da saúde óssea, de osteopenia e osteoporose graves em idades precoces. Essas pacientes elas vão precisar, na maioria das vezes, de algum tipo de reposição hormonal. E se elas têm cirurgia incompleta e têm doença remanescente, né, tem persistência de doença, se elas fizerem reposição hormonal para corrigir os problemas da menopausa precoce, ela vai acabar tendo uma reativação da doença, dos sintomas e progressão da doença. Então, esse é um tipo de caso muito desafiador quando temos pacientes nesse contexto, onde temos que escolher, muitas vezes, realizar novamente uma cirurgia que vai ser muito mais complexa e uma paciente já operada, para a gente remover a doença e permitir que ela consiga fazer algum grau de reposição hormonal, embora isso sempre vai ser uma contraindicação relativa nas pacientes com endometriose, pelo risco potencial de reativação de algum foco de doença. Já as pacientes que entram na menopausa fisiológica, em torno dos 50 anos, essas pacientes que têm melhora dos sintomas, elas não necessariamente vão ser submetidas à cirurgia. Na verdade, se elas ficarem assintomáticas, elas não vão precisar de cirurgia. Agora, se essa paciente fizer reposição hormonal, ela provavelmente voltará a ser sintomática. Isso vai ser um grande desafio para as pacientes que ficam muito sintomáticas no climatério, aquelas pacientes que têm muito fogacho, perda de libido e que necessitarão de alguma reposição hormonal. Isso vai ser sempre um tema de discussão multidisciplinar, junto com o ginecologista assistente, para a gente tentar encontrar qual vai ser a ferramenta, qual vai ser a melhor maneira de abordar essa paciente. Mas atualmente, como muitas mulheres são expostas à terapia de reposição hormonal depois da menopausa fisiológica, nós acabamos tendo um percentual que anteriormente nós não tínhamos de pacientes em menopausa e sintomáticas da endometriose, e que em algumas dessas mulheres nós necessitaremos realizar cirurgia para tratamento da endometriose, tanto pelos sintomas quanto por progressão da doença.